Aqui é Aniel, professor de matemática, hoje com a videoaula sobre distância entre dois pontos, relacionado ao nosso assunto de geometria analítica. E para nós começarmos esse assunto, eu tenho aqui alguns exemplos bem básicos para nós chegarmos até a expressão matemática para calcular essa distância entre dois pontos. Primeiramente, vamos observar aqui no plano cartesiano esses dois pontos, o ponto A e o ponto B. O ponto A tem as coordenadas 1 e 1, e o ponto B tem as coordenadas 5 e 1. Ou seja, a abscissa de A é 1 e a ordenada é 1. No ponto B, nós temos que a abscissa é 5 e a ordenada é 1. Vejam que, tanto no ponto A como no ponto B, as ordenadas são as mesmas. Aqui é 1 e aqui também é 1. E nós podemos observar que este segmento que liga o ponto A até o ponto B, este segmento aqui que eu vou destacar em verde, ele é paralelo ao eixo X, ao eixo das abscissas. E este segmento, ele tem o mesmo tamanho desse segmento aqui, ó, que vai do 1 até o 5. Ou seja, para nós calcularmos a distância do ponto A até o ponto B, basta nós pegarmos o valor final e subtrairmos pelo valor inicial. Então, a distância de A até B vai ser igual ao valor final, que é 5, menos o valor inicial, que é 1. Então, nós temos que 5 menos 1 é igual a 4. Nesse outro exemplo, nós temos o ponto A e o ponto B. As coordenadas do ponto A, abscissa 1 e ordenada 4. Do ponto B, nós temos a abscissa 1 e ordenada 1. Vejam que o ponto A e o ponto B, nesse caso, têm a mesma abscissa. E este segmento aqui, que liga A até B, se vocês observarem bem, este segmento aqui, ele é paralelo ao eixo Y. Ele é paralelo ao eixo Y. Este segmento destacado em verde, ele tem a mesma medida deste segmento aqui, ó, que vai do 1 até o 4. Ou seja, a distância de A até B vai ser determinada pela diferença desse valor final pelo valor inicial. Então, nós podemos pegar que a distância de A até B vai ser igual ao valor final de y, que é 4, menos o valor inicial, que é 1. 4 menos 1 é igual a 3. Então, a distância de A até B aqui, nesse exemplo, é igual a 3. Nós temos que esta reta ela é paralela ao eixo y. No exemplo anterior, nós tínhamos que a reta era paralela ao eixo x. Então, quando nós temos situações parecidas com essa, nós podemos utilizar esse método mais simples e bem mais fácil de calcular a distância entre dois pontos. Temos agora uma situação diferente. Vejam que o ponto A e o ponto B, eles formam uma reta, um segmento, que ele não é paralelo nem a x e não é paralelo a y. Então, como é que nós fazemos para calcular agora a distância entre esses dois pontos? Aqui nós vamos ver o seguinte, que se eu traçar uma reta paralela ao eixo x aqui, seguindo pelo ponto A, e fazer a mesma coisa aqui, traçando uma reta paralela ao eixo y, vejam que eu tenho aqui a formação de um triângulo retângulo. E toda vez que eu tenho um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Como eu quero calcular a distância de A até B, eu preciso saber, no caso, essas outras distâncias aqui, essas outras medidas. Para isso, vejam só, que do ponto A até esse outro ponto aqui, basta nós pegarmos o valor final menos o valor inicial. Da mesma forma aqui, ó, do ponto B até esse outro ponto, basta pegar o valor final menos o valor inicial de y. Então, aqui, do ponto A até esse outro ponto, eu terei x2 menos x1. E aqui do ponto B até esse outro ponto, eu terei y2 menos y1. y2 menos y1. Então, nós já temos aqui a medida deste segmento e já temos a medida deste segmento. Precisamos agora descobrir a medida deste segmento aqui, a distância do ponto A até o ponto B. Já sabemos que devemos aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Então,
a distância de A até B ao quadrado vai ser igual a este segmento ao quadrado mais este segmento ao quadrado. Então, nós temos a distância, essa distância aqui, que é x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, aqui nós temos a aplicação do Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui é um cateto, aqui é outro cateto. Por isso que nós elevamos ao quadrado. Vamos agora desenvolver essa fórmula, essa expressão. Basta que, como eu quero descobrir a distância, então eu vou extrair a raiz quadrada deste segundo membro. Então, vai ficar a distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Pronto. Essa é a fórmula que nos dá, que nos possibilita calcular a distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos vai ser igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Lembrando que esse x2 e esse x1 se referem às abscissas. E esse y2 e esse y1 referem-se às ordenadas. Nós temos aqui nada mais, nada menos do que a aplicação do Teorema de Pitágoras. Vamos ver na prática como se utiliza essa expressão, como se aplica essa fórmula. Vamos calcular a distância entre os pontos B e C. Nós temos que o ponto B ele tem a abscissa 7, ordenada menos 3. E nós temos que o ponto C tem a abscissa menos 5 e ordenada 2. Para nós calcularmos a distância entre dois pontos, nós precisamos utilizar aquela expressão matemática que eu já mostrei para vocês, que é a seguinte: a distância entre dois pontos, nesse caso aqui é B e C, não é isso? Então, deixa eu abrir aqui rapidamente. Então, a distância do ponto B até o ponto C vai ser igual a raiz quadrada de... Nós teremos x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Já sabemos qual é a expressão que nós devemos utilizar, portanto, vamos calcular. A distância de B até C vai ser igual a raiz quadrada de... Nós precisamos saber aqui quem é x e quem é y, é isso? Aqui nós temos x1 e y1, aqui nós temos x2 e y2. Então, é x2 menos x1 ao quadrado. Então, vai ser menos 5 menos 7 ao quadrado. Menos 5 menos 7 ao quadrado. Mais y2 menos y1. Ou seja, 2 menos o menos 3. Então, vai ser 2 menos... Com o menos dá mais. Então, vai ser 2 mais 3 ao quadrado. Então, nós temos que a distância do ponto B até o ponto C vai ser igual a raiz quadrada de menos 5 menos 7 menos 5 menos 7 vai dar menos 12 ao quadrado. Mais, vamos ver, 2 mais 3 dá 5, também elevado ao quadrado. Então, nós temos que a distância do ponto B até o ponto C vai ser igual a raiz quadrada de menos 12 ao quadrado dá 144, mais 5 ao quadrado dá 25. Então, nós temos que a distância de B até C vai ser igual a raiz quadrada de 144 mais 25. Vamos continuar calculando. A distância de B até C vai ser igual a raiz quadrada de 144 mais 25 dá 169. 5 mais 4, 9. 2 mais 4, 6. E aí nós repetimos 1, que dá 169. A distância de B até C vai ser igual a raiz quadrada de 169. E qual é a raiz quadrada de 169? É 13. A distância de B até C
vai ser igual a 13. Então, aplicando aquela expressãozinha matemática que eu mostrei para vocês anteriormente, né? A distância entre dois pontos é calculada por essa expressão, x final menos x inicial ao quadrado, mais y final menos y inicial ao quadrado. Então, isso, através da raiz quadrada, nós chegamos à distância entre o ponto B e o ponto C, que é igual a 13. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Qualquer coisa é só voltar o vídeo, assistir mais uma vez ou várias outras vezes para vocês ficarem por dentro desse assunto.